Jó capítulo 42, versículo 10, diz-nos assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de podermos refletir sobre a sua palavra. Que o seu Espírito, que é o Espírito da vida, que é o Espírito da verdade, nos conduza em tudo, em Cristo Jesus. Queridos, desde a queda no jardim, sofrimento, dor e caoticidade fazem parte da história humana. Quando nós fazemos uma análise na história, na saga da humanidade, fica muito claro, fica muito visível, muito latente aos nossos olhos a realidade da dor, a realidade do sofrimento, a realidade da caoticidade que envolve a história de homens e de mulheres. Basta observarmos no período em que nós estamos inseridos e vamos perceber que vivemos hoje um grande período de incertezas, pessoas morrendo. Quantos milhões já morreram por conta do coronavírus? Quantos milhões ou quantas pessoas ainda morrerão a partir deste vírus que tem simplesmente revelado a fragilidade humana, que tem simplesmente mostrado a nós as nossas impossibilidades, as nossas incapacidades, as nossas limitações de resolver situações. Basta lembrarmos no início do mês, no início deste mês, quando um jovem entra em uma creche na cidade de Saudade e acaba tirando a vida de 3 crianças, de 3 bebês e de 2 funcionárias. E nós vamos associar esta situação à dor, ao sofrimento que estas famílias não apenas viveram, mas continuam vivendo e viverão ainda este processo extremamente doloroso pela perda de pessoas amadas. Basta olharmos para as mídias sociais e percebermos o que hoje está sendo caracterizado como uma busca a um homem chamado Lázaro, que executa um homem, executa a sua esposa, executa os filhos, mas que há um período atrás já foi condenado por homicídio, furto, estupro. E quando a gente olha para isso, nós percebemos que a dor, que o sofrimento faz parte da história do ser humano. A dor e o sofrimento, ela faz parte da nossa história, da nossa vida, da nossa trajetória. E a grande questão é como lidar com o sofrimento, como lidar com a dor, como lidar com o trauma, como lidar com o caos, como lidar com situações contrárias que alcançam-nos ao longo da vida, ou melhor, como tratarmos acerca do mal. E este é um grande problema para nós como cristãos de respondermos. Como resolvermos a situação do mal? Como confiarmos em um Deus que é o Todo-Poderoso, que possui a soberania de todas as coisas, mas que em muitas situações nós percebemos o mal imperando de forma veemente, de forma clara. Como lidarmos com isso? E quando nós olhamos para o livro de Jó, eu não quero me ater aqui nessa noite sobre a historicidade desse livro, sobre as nuances teológicas ou históricas de Jó, mas especificamente sobre como Jó trata acerca do mal, sobre como Jó lida com a perspectiva do sofrimento, da dor, do caos, como Jó consegue resolver e viver a sua vida a partir do caos que lhe alcança.
quero te convidar nessa noite a realizarmos um mergulho a partir deste livro tão precioso. E o que me chama a atenção é que este livro, ele inicia-se com uma grande questão que é levantada por Satanás. A primeira questão crucial que nós encontramos nas primeiras páginas do livro de Jó é exatamente esta: é possível o homem amar ao Senhor não recebendo bens? É interessante que quando a gente olha para os relatos do capítulo 1 e capítulo 2 de Jó, nós percebemos que há uma desconfiança que está muito latente, a desconfiança de Satanás se realmente o homem pode amar a Deus sem receber nada em troca. Perceba que o diálogo, tanto do capítulo 1 como do capítulo 2, reside de forma muito específica nesta questão: é possível o homem amar ao Senhor e se relacionar com Ele sem receber bens alguns? E é interessante que quando Deus incita, quando Deus chama Satanás e tem aquele papo bem transparente com ele, dizendo: observaste o meu servo Jó? Deus passa a dar testemunho de Jó para Satanás, e a questão de Deus é: você viu como ele se porta? Como ele é íntegro, como ele é fiel, como ele é temente? Você tem observado? E a questão que Satanás levanta para o Senhor é exatamente esta: é lógico, claro que ele tem sido fiel a ti, porque afinal de contas, ele tem recebido apenas bens. É exatamente esta a resposta que Satanás dará ao Senhor no primeiro diálogo, capítulo 1, e no segundo diálogo, no capítulo 2, a questão é exatamente a mesma. Primeiramente, Satanás diz: ele é fiel a ti, porque o Senhor o cercastes de bens. Ele tem prosperado em tudo. Onde ele tem colocado as mãos, ele tem sido próspero, tem sido um homem rico. O Senhor tem abençoado a sua casa, a sua família, os seus filhos são prósperos, ele tem em abundância de tudo. Inclusive, segundo os historiadores, Jó era um dos homens mais ricos da época. E a primeira questão que Satanás levanta é exatamente esta: ele é fiel a você, porque você tem o cercado de bens. Agora retire estes bens e você verá se ele não blasfemará na sua face. O segundo diálogo, no capítulo 2, continua no mesmo enredo. Capítulo 2 de Jó: este homem já havia perdido os seus bens, já havia perdido os seus animais, já havia perdido os seus servos, havia perdido os seus filhos em uma tragédia, mas continuava com saúde. E o Satanás levanta a mesma narrativa: toca-lhe na saúde e verás se ele não blasfemará de ti. O que Satanás está levantando é exatamente a prerrogativa de que Jó era simplesmente um aproveitador circunstancial. O que Satanás está sutilmente falando ao Senhor é que o relacionamento entre Deus e Jó estava estritamente embasado em segundas intenções. É exatamente esta a ideia que Satanás está impregnando ao falar ao Senhor: ele é fiel, ele é íntegro, ele o serve porque você tem o cercado de bens. Agora tire tudo isto e você verá que Jó blasfemará na sua face. Ricardo Barbosa de Souza, no seu livro O Caminho do Coração, ele faz uma análise a partir desse texto, e ele traz a ideia de que Satanás não estava testando unicamente Jó, mas toda a humanidade. E a ideia implícita no texto é esta: se Jó revelar-se infiel quando perder tudo, então isto será provado que não há possibilidade sequer de um homem manter uma vida de relacionamento fiel ao Senhor, a não ser que seja por segundas intenções.
E a desconfiança que Satanás possuía de Jó é uma desconfiança que tem se mostrado verdadeira, não apenas no tempo passado, mas no tempo presente. Basta olharmos para a maneira como as relações são construídas. A expressão muito comum que é usada hoje é networking, ou seja, as redes que vão sendo construídas a partir de pessoas que são amigas por processos de intenções. Você trabalha com TI, então eu trabalho com TI também. Vamos criar vínculos e a partir destes vínculos abrir portas para que a gente possa atuar nelas. E nós vamos construindo relacionamentos a partir de segundas intenções. A partir daquilo que eu posso retirar, a partir daquilo que eu posso ter como proveito para a minha vida, para a minha família ou para o meu estabelecimento. Eu gosto da ideia de que, como seres humanos, nós já nascemos sendo altamente hedonistas, porque a criança, quando está com fome, ela não se preocupa se o pai ou a mãe estão dormindo ou não. Se estão doente ou não, ela chora, porque ela quer que os seus ou as suas necessidades sejam supridas. E basta observarmos esta verdade, a verdade de que os relacionamentos são embasados de forma direta naquilo que eu posso retirar, naquilo que eu posso obter, naquilo que eu posso ter, naquilo que eu posso beneficiar-se. E dessa forma Satanás constrói essa proposta para Deus. Jó mantém um relacionamento de fidelidade, porque o Senhor tem cercado-o de bens. Agora, Jó nos mostra a possibilidade de viver e desenvolver uma vida de relacionamento com o Senhor, sem receber dádivas. A gente vai perceber, não apenas no capítulo 1, no capítulo 2, mas no desenrolar da história de Jó, que mesmo diante das perdas financeiras, mesmo vivenciando perdas familiares, Jó em nenhum momento se levanta em um processo de murmuração, ou em um processo de blasfêmia contra o Senhor. Jó está nos ensinando que a sua teologia, que a sua espiritualidade é uma espiritualidade curada, é uma espiritualidade que está totalmente embasada, não naquilo que o Senhor estava lhe concedendo, ou naquilo que ele poderia receber. Jó vai se portar de uma forma que revela a sua espiritualidade exclusivamente no amor para com o Senhor. A espiritualidade de Jó, o relacionamento de Jó não estava embasado em segundas intenções, não estava embasado naquilo que o Senhor poderia conceder-lhe, mas estava estritamente firmada no amor, no Senhor, no relacionamento prazeroso com Deus. É por isso que quando a gente chega no término do livro de Jó, você encontra Deus dando tudo em dobro para ele. A pergunta seria, por quê? Porque de forma muito clara, os bens na vida de Jó não interferiam na maneira como ele relacionava-se com o Senhor. Jó, tendo muito, continuava tendo uma vida de integridade e fidelidade. Jó, não tendo nada, continuava mantendo uma vida de fidelidade e integridade ao Senhor. Jó está mostrando a nós que a sua vida de espiritualidade não estava embasada em bens terrenos. A grande verdade é que vivemos um período, vivemos um tempo onde a grande maioria dos relacionamentos com o Senhor são embasados naquilo que Deus pode dar ou oferecer para nós. São pessoas que após as primeiras perdas olham para Deus como um sócio que não está podendo suprir-lhe as necessidades, e a proposta é: vou romper com este contrato de sociedade, porque afinal de contas não está me trazendo retornos financeiros.
Basta olhar para a forma como pessoas desenvolvem a sua vida de espiritualidade. A partir do primeiro desemprego, a partir da primeira doença, a partir da primeira morte na família, o enredo é normalmente o mesmo: pastor, eu não vou mais servir ao Senhor. Por quê, meu irmão? Porque veja bem, eu estava cumprindo com a parte da sociedade que cabia a mim, eu estava cumprindo com as obrigações que estavam no contrato, mas a parte ao lado chamado Deus não cumpriu, e desta forma eu romperei com o contrato que eu tenho com Ele. Jó nos ensina que os bens materiais não devem influenciar a maneira como nos relacionamos com o Senhor. Agora, o que me chama a atenção é que o livro de Jó, ele vai apresentar-nos uma realidade muito clara sobre o mundo espiritual. O domínio do mal alcança todas as esferas da criação. É verdade que existem duas leituras extremas relacionadas ao mundo espiritual. Existem aqueles que concedem a Satanás um poder que ele não possui. E existem aqueles que menosprezam a atuação maligna. São duas maneiras errôneas de observar o mundo espiritual e como ele interage. Agora é interessante que em Jó, você não encontra Satanás aparecendo como nas imagens da era medieval. Satanás não aparece com aquele tridente na mão, aquele homem vermelho com chifre e com cauda. Não, Satanás não aparece dessa forma. Nós vamos perceber que em Jó, Satanás ele vai incitar meios para que a partir destes meios a destruição alcançasse a vida de Jó e da sua família. Primeiro, Satanás vai incitar os homens. Nós encontramos Satanás incitando primeiro os sabeus, depois os caldeus, que dão sobre os animais, sobre os camelos, sobre as ovelhas, matam todos, exterminam, matam os servos, exterminam. Veja, Satanás está incitando povos, está incitando homens para afligir sofrimento a Jó. O segundo meio que Satanás usa é exatamente a natureza. Nós vamos encontrar duas situações. A primeira, descendo fogo do céu e consumindo, matando as ovelhas. No segundo momento, nós temos um vento que dá com ímpeto contra a casa do primogênito de Jó, e todos os seus filhos são mortos naquela ocasião. Satanás está aqui incitando a natureza para afligir sofrimento a Jó. E nós temos uma terceira situação, que é Satanás, através da enfermidade, tocando no físico de Jó, gerando úlceras, câncer, que vão causando dor e sofrimento extremo na vida deste homem. O que nós aprendemos com isso é que Satanás, ele não se apresentará como alguém, ele não se apresentará como as pinturas da idade medieval ou os filmes hollywoodianos, não. Mas ele vai incitar meios específicos para causar, para gerar dor, para gerar destruição, para gerar sofrimentos. O que nós precisamos é não menosprezar a ação maligna no presente século. João vai dizer que este mundo jaz no maligno. Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, vai dizer que nós não temos que lutar contra a carne e contra sangue, mas contra os principados, as potestades, os príncipes e as hostes espirituais da maldade.
Ou seja, a compreensão que nós temos é que as forças malignas não possuem todo o poder, porque ele pertence ao Senhor. Mas não podemos também menosprezar numa ideia de que não há atuação maligna no mundo. Não, nós precisamos ter a compreensão de que há uma atuação demoníaca, há uma incitação satânica para gerar dor, para gerar sofrimento. Agora, em Jó, nós entendemos uma realidade. O diabo tem acesso a muitas coisas, menos a uma. É interessante que Satanás vai tocando em absolutamente todas as coisas que estavam à volta de Jó. Satanás toca nos seus bens, Satanás toca nos seus filhos, Satanás toca na sua riqueza, Satanás toca na sua saúde, e Satanás vai tocando através destes meios que ele está usando em todas as coisas que estão à volta de Jó, inclusive no seu corpo, na sua saúde, e onde ele toca, ele está gerando dor, onde ele toca, ele está gerando destruição, está gerando sofrimento. Agora, é interessante que na alma de Jó, Satanás não toca. Na essência de Jó, Satanás não toca. Ele toca nos bens, ele toca naquilo que Jó possuía, mas naquilo que Jó era, ele não possuía a liberdade de tocar. Aleluia. Há um entendimento para nós, queridos. O diabo pode sim tocar nos nossos bens. O diabo pode sim, com a liberdade de Deus, tocar em pessoas próximas a nós, inclusive na nossa saúde. Mas precisamos compreender que em nós, na nossa essência, não há liberdade para que ele toque. A gente ouve uma frase na macumba, não é? Existem pessoas com o corpo fechado. Eu e você não temos o corpo fechado, mas a nossa alma está fechada no Senhor. Nós precisamos ter a compreensão que a nossa essência, aquilo que de fato eu sou, Satanás não consegue tocar, não consegue alcançar, porque eu estou nele. Em Jó nós temos esta compreensão, a compreensão de que há uma liberdade, e a gente precisa perceber isto. Alguns teólogos e reformadores vão trazer a ideia de que Satanás não passa do cachorro que está na coleira e que Deus o segura. E ele vai até onde Deus permite que ele vá, ele consegue alcançar até onde Deus permita que ele consiga, mas ele está debaixo da soberania, debaixo da ordem e da supremacia do Senhor. Mas não podemos ignorar esta verdade, a verdade de que há uma atuação demoníaca para gerar dor. Há uma atuação demoníaca para gerar sofrimento. Há uma atuação demoníaca para gerar transtornos, mas precisamos compreender que o Senhor possui toda a autoridade e o domínio sobre o mal, e todas as coisas permanecem debaixo da autoridade dEle. Aleluia! Agora entenda, eu quero chamar a sua atenção para esta verdade. Não interprete a vida pela ótica da causa e efeito. Jamais meça os seus relacionamentos pelo que você recebe de Deus. Jamais meça o seu relacionamento com Deus pelo que você recebe. Nós não podemos mensurar ou medir o nosso relacionamento com Deus pela causa e efeito. A ideia de que eu obedeço, logo Deus prospera-me. E se desobedeço e sou infiel ou injusto, então logo a maldição de Deus recai sobre a minha vida. É uma linha de interpretação, não apenas bíblica, não apenas de muitos cristãos que fazem a leitura de vida desta forma, mas alguns psicólogos, não é, que trabalham com esta ideia também. E nós precisamos ter uma compreensão, queridos, de que isto não é verdade. Causa e efeito não se aplica à nossa vida
de relacionamento com Deus, com familiares e consigo mesmo. Basta observarmos na história homens desobedientes e injustos que enriquecem. Asaf começa a olhar para os homens injustos, para os homens gananciosos, pessoas que estavam oprimindo outros, agindo de forma injusta, agindo de forma mentirosa, e a percepção de Asaf é que estes homens, eles, ao invés de serem amaldiçoados, estavam enriquecendo. E no Salmo 73 ele vai declarar que os seus pés quase que resvalaram, ele quase que cai ao olhar para aqueles que praticavam injustiça e perceber que a justiça de Deus não estava caindo sobre eles naquele tempo. Ele quase que sucumbe na fé ao olhar para pessoas que estavam usando de engano, de falcatrua, e estavam enriquecendo. Tiago, quando está escrevendo a sua epístola no capítulo 5, vai falar a homens ricos que estavam retendo o salário dos trabalhadores e estavam enriquecendo de forma injusta. Perceba, causa e efeito não está funcionando aqui. Eles estão sendo injustos, eles estão sendo infiéis, eles estão sendo manipuladores, eles estão sendo traiçoeiros, eles estão usando de má fé, e mesmo assim eles continuam enriquecendo. Ao mesmo tempo, nós encontramos textos de homens e mulheres nas Escrituras que foram fiéis ao Senhor com integridade e não enriqueceram, perderam tudo, inclusive a sua vida. Você encontra Estevão, e no início da pregação de Estevão, nós podemos deduzir dizendo: Deus livrará este homem, assim como livrou Daniel da cova de leões. Porque afinal Estevão está realizando um discurso esplêndido. Oh, como ele será um pregador da igreja primitiva! Mas no final do discurso deste homem cheio de Deus, você encontra Lucas narrando que ele ajoelha e os homens o apedrejam até a morte. Você olha para Paulo, um homem que possui uma vida de integridade, de fidelidade ao Senhor, um homem que conduz de forma que ele consegue olhar para a igreja ou para as igrejas que ele plantava e dizia a eles: olhem para mim, imitem a mim, porque sou imitador de Cristo. Um homem íntegro é açoitado, é preso, é escarnecido, precisa ser retirado de cidades pela madrugada para que não fosse morto, é levado a Roma e segundo a tradição é morto. Homens obedientes e íntegros que sofrem. E esta é uma grande verdade que nós precisamos compreender. Nem sempre a retribuição presente é justa. Nem sempre a situação atual é justa com as ações que realizamos. Quantos de nós que estamos aqui que já vivemos isso? Você foi fiel na empresa, dedicando-se, trabalhando fielmente, chegando antes do horário, batendo cartão, entrando, entregando-se ao trabalho, dedicando-se, saindo após o horário, fazendo horas extras, e de repente, aquele que leva as condições na empresa de qualquer forma, recebe um aumento, recebe uma promoção, e você olha: como? De forma justa eu deveria receber isto? São as grandes crises que não apenas, eu tenho percebido, não apenas nas crianças, mas os adultos vivem. O que eu mais ouço hoje em casa dos meus pequenos é exatamente isso: não é justo, pai. Não, isso não é justo. Não, isso é injusto. Eu disse: uau, olha que senso. 6 anos de idade discursando sobre justiça e injustiça. E a gente cresce com essa mesma proporção de que a gente olha para as coisas e diz: Deus, isso não é justo. Oh, isso é justo.
Este casal levou a vida de qualquer jeito, e o filho veio e é uma bênção, missionário, pastor. A minha vida toda servindo a ti, educando meu filho, agora cresce e desvia-se. Como? E Jó nos ensina que a vida cristã não é feita de causa e efeito, não é feita de efeito dominó. E foi exatamente este o entendimento dos amigos de Jó quando chegam até ele. Eu acho incrível que os amigos de Jó, eles iniciam-se dando a deixa de que seriam bons amigos e psicólogos. Porque eles chegam e, ao observarem o sofrimento de Jó, eles se calam. E o texto diz que durante 7 dias e 7 noites eles não falam uma palavra, eles sentam, rasgam a roupa e choram com a tristeza e o sofrimento de Jó. O problema foi quando abriram a boca. Às vezes o problema não é quando nós nos lançamos para auxiliar os outros, é quando abrimos a boca sem saber o que vamos pronunciar, tentando fazer leituras atuais pelo que está acontecendo, acreditando que conseguimos, a partir da realidade atual, fazer uma leitura passada e dar o diagnóstico da situação. E vem o primeiro amigo de Jó, chamado Elifaz, tesouro de Deus, aquele que deveria tirar bons conselhos do coração. Está com uma percepção da vida totalmente embasada na religião e na espiritualidade, e ele vai dizer para Jó o seguinte: Jó, você sofre porque é ímpio. Você sofre porque é ímpio. A leitura dele era exatamente esta: é impossível você praticar justiça e receber isto, você é ímpio. Vem o segundo amigo de Jó, Bildade Pardal, aquele que deveria se portar com humildade, e ele vai olhar para Jó ao ponto de dizer: Jó, os seus filhos inclusive morreram por conta da maldade que praticaram. A leitura dele é atual. E por fim chega o terceiro, Zofar, e ele vai dizer: Jó, você, lá no capítulo 8, você, Jó, está sofrendo inclusive menos do que deveria sofrer. Deus está te poupando, porque afinal de contas, as suas atitudes são drásticas. E se você ler este enredo do diálogo dos amigos de Jó com ele, você vai perceber eles o acusando de ter extorquido, de ter agido injustamente, de ter defraudado, de ter praticado injustiças. Os amigos de Jó estão fazendo uma leitura de causa e efeito. Está sofrendo porque pecou. Está sofrendo porque realizou coisas que não deveria. Está padecendo porque simplesmente plantou situações que não deveria ter plantado. Os amigos de Jó falharam por pensar que poderiam explicar tudo. E como muitas vezes esta percepção nos toma. Tenho trabalhado isso exatamente lá com o pessoal na ITBlu. Essa percepção de que nós olhamos para as coisas à nossa volta e fazemos uma leitura de que se alguém está sofrendo, logo está sofrendo porque existe algo escondido. Existe algo que praticou, ou que não praticou, ou que não deveria ter praticado, e então Deus está o castigando por esta situação. A percepção normalmente é esta, porque é mais fácil de explicar. Os amigos de Jó falharam ao acreditar que podiam colocar os insondáveis propósitos de Deus em seu sistema de respostas prontas. Existem situações que estão acontecendo aqui, nesse exato momento, e eu não faço ideia de onde isso está amarrado e todas as coisas que estão envolvidas nesta situação. Eles olhavam para Jó, o seu sofrimento é das suas ações, e não tinham a compreensão de que o estado de Jó
tinha a ver com uma guerra ou com uma aposta que havia sido realizada entre Deus e Satanás. Queridos, nós precisamos ter a sensibilidade ao olhar para pessoas que estão sofrendo e não tentar definir o problema ou a causa a partir dos nossos métodos tão falhos e pequenos. A partir da nossa compreensão tão pequena e limitada, nós precisamos parar de tentar encontrar o porquê ou para quê, ou encontrar a resposta para os problemas e para os sofrimentos humanos. Mais do que isso, eu quero dizer a você, não meça o seu relacionamento com Deus pelo que você recebe. Jó está nos ensinando que os sofrimentos que ele recebeu, as dores, as mortes, os filhos em um único dia morrendo todos, perdendo todos os seus bens em um único dia, isto não caracterizava o seu relacionamento com o Senhor. As tragédias que aconteceram com Jó não foram causa da sua desobediência. Jó não era um Jonas que estava colhendo consequências de ações, não. Nós precisamos ter essa compreensão que muitas coisas que vivemos aqui, no hoje e no agora, talvez não tenham a ver com o que você realizou. Ted Tripp, quando vai falar sobre, no seu livro Pastoreando o Coração de Crianças, ele fala sobre pais que se dedicam no processo de pastoreio do coração dos filhos. Homens e mulheres que ensinam, que dedicam a sua vida, que se debruçam sobre os filhos, e quando estes crescem, eles acabam tomando caminhos que não foram aqueles aprendidos. Eles acabam tomando decisões que não foram aquelas ensinadas e vistas na vida dos seus pais. E a questão que ele levanta é que nós precisamos compreender que isto não é responsabilidade dos pais. E o que muitos pais fazem é isso, não é? Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? O que eu deixei de fazer? O porquê que isso? E ele diz, entenda que o seu filho tem poder de decisão. Ele tem poder de escolher o que faz com aquilo que recebeu de você. Olhe para a parábola do filho pródigo. Se nessa parábola o pai está na representatividade única de Deus, a pergunta é, este pai falhou? Este pai errou? Não. Mas ao filho chegar em uma determinada idade, ele resolve pedir aquilo que era seu por direito, mas não no momento, e vai embora. Ele tinha o poder de decisão sobre aquilo, e nós não poderíamos olhar e dizer onde foi que o pai errou, não. Onde foi que este filho deixou de ouvir os conselhos e seguir os passos. Então, queridos, nós não podemos olhar para as coisas que acontecem à nossa volta e tentar medi-las a partir das nossas ações. Quantas pessoas entrando em crise espiritual por viver essa compreensão. Quantas pessoas que a gente atende, que nós caminhamos, que aconselhamos e que estão desesperadas. Eu não sei porquê que o desemprego chegou na minha casa, estou vivendo de forma correta, eu não sei porquê que o meu filho desviou-se, eu não sei porquê. Querido, calma. Jó nos ensina uma grande lição, que o nosso relacionamento com Deus não deve ser medido pelo que recebemos. Quantos estão entendendo? Digam amém. Agora, o que é incrível é que Jó, ele é um modelo de como reagir às tragédias da vida. Você olha para uma mesma situação e você percebe que as reações são diferentes. Existem pessoas que diante de uma situação elas se paralisam. Outras entram num processo de negacionismo. Outras ficam raivosas, indignadas. Outras se mostram altamente resilientes àquela situação. Você olha para duas mães
que perdem o filho. E uma desespera-se, entra numa depressão profunda e não consegue mais viver, processar aquele luto e dar continuidade, não consegue mais. Outra consegue processar o luto, consegue vivenciar a situação, mas seguir adiante. Situações diferentes. O que Jó nos ensina é exatamente como viver ou como lidar com as tragédias. É incrível porque Jó nos mostra uma espiritualidade altamente madura diante das perdas e traumas que a vida lhe impôs. Gente, eu acho incrível que Jó não é, perdão pela palavra, mas Jó não é um pacatão da vida. Não, Jó não é um negacionista que está olhando e dizendo, não, eu perdi tudo, mas veja bem, Deus vai. Não. Jó fica indignado em algumas situações do livro. Se você ler o livro todo, você vai perceber ele tendo crises. Ele tem crise quanto ao seu nascimento. Ele diz, maldito o dia em que eu nasci, e maldito o dia em que eu vim ao mundo, que esse dia não existisse. Ele está indignado com essa situação. Em outro momento ele tem crise de que Deus está o perseguindo. Ele diz, não, Deus está me perseguindo. Coloque os meus pés sobre um tronco e julgue-me para ver se as minhas ações não são boas. Ele está indignado com a situação. Ele vai discutir com os seus amigos. Ele não aceita a fala deles. Ele ouve os acusando e ele diz, não é assim, não procede. E os amigos continuam dizendo, não, cale-se. Não. Jó é um homem que está lutando pela vida, é um homem que não está compreendendo o que está acontecendo, não está negando o que está acontecendo, mas acima de tudo, não está murmurando do que está acontecendo. Isso é incrível. É incrível porque você não vai encontrar Jó em nenhum momento dizendo, eu o abandono. Você não vai encontrar Jó em nenhum momento da sua saga de dor lançando-se ao chão e amaldiçoando Deus ou a sua fé, não. Ao passo que no diálogo com a sua esposa, quando ela diz, Jó, não tem mais o que fazer, perdeu os bens, perdeu os filhos, cheio de chagas, amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó não aceita o conselho. Você percebe que não há em Jó reclamações com Deus. Há questionamentos, há dúvidas, há incertezas, mas você tem um Jó que se coloca de pé em meio a toda essa caoticidade e grita dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Como alguém consegue fazer isso após perder todos os filhos em um único dia? Como alguém consegue fazer isso após perder todos os bens em um único dia e perder a saúde? Jó tinha a compreensão de que Deus permanecia soberano sobre todas as coisas. Jó tinha a compreensão que mesmo sem entender os processos, o porquê ou o para quê, mas ele sabia que havia um Deus que estava no controle de todas as coisas. Querido, eu não quero incentivá-lo a ser um negacionismo da dor, não. Eu não quero incentivá-lo a dizer, ei, aqui não é lugar de chorar, enxugue as lágrimas. Não. Eu não sou aquele tipo de líder que se levanta dizendo, ei, esqueça dos problemas, porque isso é dualismo. Você não deixa um eu seu ali fora e entra aqui com outro eu. Não. Nós somos pessoas por inteiras. Nós precisamos sim nos portarmos como Jó, se colocando diante de Deus. Senhor, eu não entendo o porquê, eu não sei o para quê, eu estou confuso, eu estou perdido, mas eu tenho certeza de uma coisa, o Senhor permanece no controle de todas as coisas. O Senhor continua soberano sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre o meu passado, o meu presente, sobre o meu futuro. O Senhor permanece soberano.
As situações, elas não nos fazem, elas revelam quem somos. As situações não nos fazem, revelam quem somos. Revelam quem somos. Você está calminho, bate o carro. É uma forma de reagir, de resolver. Você está estressado, um dia exausto, bate o carro. Dependendo de quem estiver do outro lado, você vai para a disciplina, porque vai para o soco na rua com aquele. As situações revelam quem somos. Agora perceba, existe algo em Jó que nos instiga muito. Quais foram os métodos de Deus para responder Jó? Gente, quando nós começamos a ler o livro de Jó, você vai perceber que a narrativa humana é exatamente a ideia de perguntas e respostas. Se há perguntas, então deve existir respostas. A nossa busca é exatamente por respostas, é por compreender o que está acontecendo à nossa volta, por que está acontecendo à nossa volta. Vem alguns coaches, não é? Com as falas muito legais, que na prática não funcionam. Você não deve perguntar o porquê, mas para quê? Mas isso na prática é algo muito distante. Só que nós normalmente queremos saber o porquê das coisas. Por que isso está acontecendo? E normalmente a tendência nossa é também explicar isso. Você já parou para perceber? Dizia minha mãe que todo mundo tem um pouco de médico e de louco, e de psicólogo, e aí vai. A gente sabe resolver tudo, a gente tem uma palavra para tudo, a gente consegue explicar tudo. Sente-se ao lado de alguém, e se essa pessoa passar alguns minutos falando sobre um problema, nós não estamos ouvindo o problema, mas já estamos pensando em uma forma de responder o porquê daquele problema. Não é isso que a gente faz? Agora, o que me chama interessante é que o nosso método é a fala, e normalmente nós exigimos que o método de Deus seja o mesmo. Assim como eu tenho ansiedade, necessidade por falar, então Deus também deve ter. Ele deve explicar o que está acontecendo. O que é incrível é que em Jó você encontra um Deus que não se preocupa em usar o método da fala para explicar o porquê do problema. Gente, eu acho fantástico, porque o aceitável, imagine comigo, Satanás chega, Deus o incita dizendo, o acusador, você tem visto meu servo Jó? Gente, Jó olha e diz, claro, mas ele é assim por conta disso. Algo é travado aqui, algo é travado. O lógico seria Deus enviar um profeta na casa de Jó dizendo, meu filho, pelos próximos dias, grandes tempestades virão à sua casa, mas eu estou no controle de tudo. Você não encontra isso. O mais viável, Juan, era Deus mandar um anjo, como mandou a Maria, dizendo, Jó, entramos aqui no cosmo em uma aposta entre aspas, e você precisa permanecer fiel, ok? Estou contigo. Você não vê isso. Você vê simplesmente um Deus que se cala. E o que me chama mais atenção é que quando Deus vai falar lá no final, gente, Jó já está angustiado com os amigos, discutindo, tendo vários tipos de crises. Deus manda, a primeira fala de Deus é exatamente a seguinte, Jó, põe-te de pé, cinge-te e eu vou falar contigo. E é como que se Jó então, uau, agora ele vai me responder o porquê. E Deus usa o método escolhido por Cristo no Novo Testamento, não das respostas, mas das perguntas. Deus inicia dizendo, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra, Jó? Você quer saber tanto, você está tão angustiado para saber o porquê desse problema? Me responda o seguinte, algumas perguntinhas bem simples, fáceis demais, o problema são as respostas dela. Onde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda-me se você tem entendimento, Jó. Imagino Jó,
Jó, quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe, ou melhor, quem estendeu sobre ela uma linha de medir? E Deus vai questionando Jó: Jó, quem deu limites para o mar, dizendo não passa daqui? Quem foi Jó? Você sabe? Gente, isso é incrível em Deus, porque pela nossa compreensão, Deus deveria fazer o quê? Abraçá-lo e afagá-lo. Pelos nossos métodos, Deus deveria se revelar em uma teofania, abraçá-lo e dizer: filho, você foi aprovado, e explicar para Jó e tomar um café delicioso. Mas pelo contrário, Deus acaba de humilhar Jó ao pó da terra, dizendo: você está tão de peito estufado, eu quero te mostrar que você, Jó, não sabe de nada. Já percebeu que às vezes a gente se coloca como pessoas que sabemos muito? Uau, a gente tem as respostas para muitas coisas, nós sabemos do que está acontecendo, nós temos a palavra da verdade, e aí muitas vezes um questionamento de Deus desmorona todas as nossas convicções e certezas. E o que eu fico impressionado é que com tudo isso, Deus não fala para Jó o porquê aquilo aconteceu com ele. Perceba, gente, não há um momento sequer em que Deus explica. Jó morre sem entender o porquê. Ao final, Deus prospera, Deus dá em dobro, dá filhos, prospera animais, dinheiro, tudo. E Jó morre farto de dias sem saber o porquê. Nesse livro, Deus está nos ensinando que nós iremos ao final da vida para a caixa, sem termos todas as respostas, sem termos as explicações para todas as coisas, e não há problema nisso. Isso só mostra a nossa humanidade, isso só mostra a nossa finitude, a nossa limitação. Deus finaliza a saga de Jó sem explicar o porquê, porque os métodos de Deus não são os nossos. Isaías, escrevendo sobre isso, vai dizer: gente, os seus caminhos e os seus pensamentos não são os de Deus, porque assim como o céu está alto da terra, assim são os caminhos e os pensamentos de Deus acima do de vocês. Eu encaminho para finalizar nessa noite dizendo: em Jó, nós aprendemos que o fim das coisas é melhor que o princípio delas. É incrível porque Jó, no início do seu capítulo, ele perde e perde muito. E a pergunta que nós poderíamos levantar é exatamente: o que Jó ganhou no final de tudo?